Torcedores e cheerleaders, meu nome é Ludmila Antonelli e esse é o canal Manda Ludes. Eu resolvi criar esse canal porque eu sempre fui apaixonada por esportes. Primeiro começou pelo futebol, depois eu me apaixonei pelo vôlei, gosto de basquete, hoje eu já conheço um pouco e gosto de futebol americano, sou louca por tênis. E aí eu tava pensando, eu falei, poxa, eu gosto tanto de esportes, eu queria poder falar sobre isso do jeito que eu costumo falar na minha casa, com os meus amigos. Acho que hoje não tem muitos canais que a gente possa falar sobre todos os esportes. Tem alguns canais mais focados em basquete, outros em futebol, mas não tem um canal que fale um pouco de tudo. E eu sou uma pessoa muito eclética, eu gosto um pouco de tudo. Primeira vez que eu fui no estádio ver meu time jogar, eu cheguei no estádio assim com meu pai, a minha mãe, um dos meus irmãos. A gente chegou todo mundo junto, o estádio tinha mais de 72 mil pessoas, era uma final de campeonato brasileiro. Eu tava assim, né, que é isso, pra onde eu vou, com medo. Foi incrível, eu cheguei, eu tinha acho que uns 15, 16 anos na época. E eu vi aquele estádio lotado, a maioria dos torcedores eram os mesmos torcedores do meu time. Todo mundo gritando, cantando junto, o estádio tremia, balançava. Cada vez que saía gol, era aquela emoção da torcida. E pra completar, meu time se consagrou campeão naquele ano. Me emocionei, eu olhava pros lados, meu pai gritando, meu irmão feliz. Pensando em tudo isso, eu falei, poxa, por que não compartilhar com o pessoal um pouco sobre o que eu já tenha vivido? Eu nunca vou esquecer o primeiro dia que eu cheguei e entrei no estádio do Santiago Bernabéu. Sempre foi um sonho pra mim conhecer esse estádio. Eu não sei porquê, o Real Madrid sempre foi um time que eu gostei muito, eu me encantei. Eu não sei se foi por conta do Ronaldo, se foi por conta do Zidane. Depois de que eu me apaixonei, eu sempre quis conhecer esse estádio. E aí eu fui viajar pra Europa. O primeiro lugar que eu quero chegar pra fazer esse mochilão é em Madrid. E eu vou chegar lá num dia que vai ter jogo, que eu quero assistir um jogo no Santiago Bernabéu. Mal cheguei no hostel, larguei todas as minhas coisas, fui comprar ingresso correndo, com medo que já tivesse acabado. Aí cheguei lá, ainda tinha ingresso. O estádio estava vazio ainda. Na hora que eu entrei, você vê todas aquelas escadas rolantes. O lugar é enorme. Naquela época, né, que eu fui, não tinha estádios aqui no Brasil como essas novas arenas que tem hoje. Então era muita diferença. E o jogo foi incrível. Foi 6-2 pro Real Madrid, teve 2 gols do Kaká, teve um gol do Cristiano Ronaldo, teve um gol do Neymar, que jogava no Vila Real na época. Então assim, tudo deu certo. Outro fato muito legal que já aconteceu, eu gosto muito de tênis. Quem não conhece muito as regras, não entende, acha que pode ser um jogo um pouco parado, um pouco chato. Não é simples só você fazer um ponto, tem pontinhos dentro de um ponto. Aí eu tive a oportunidade de ir no US Open no ano de 2013. E eu queria muito ver um dos jogadores, né, que é o Nadal. Eu queria muito ver um jogo dele, então eu comprei o primeiro jogo dele. Todos os lugares que você andava tinham stands, tinham lounges enormes de várias lojas, N restaurantes, lanchonetes, café, tinha de tudo. Era incrível a área externa das quadras. O primeiro jogo que eu assisti pela manhã, eu fui assistir um jogo do Federer. Eu não lembro com quem que ele jogou, só que eu vi lá do último andar, logo no comecinho do último andar. Fica longe, mas você consegue assistir, não é ruim. E aí pra sessão da noite, como eu sabia que era o Nadal, eu comprei um anel pra baixo, que também ainda era um pouco longe, mas dava pra ver super melhor. Eu fiquei no fundo de quadra, dava pra ver os jogadores, o movimento que eles faziam. E foi assim, muito especial. Eu já tinha visto o Nadal jogar pessoalmente aqui no Brasil, que inclusive no ano de 2013, foi o retorno dele depois de 7 meses parado, lesionado. E ele veio pro Brasil Open e foi o primeiro título dele no ano. E foi muito legal, porque eu tava lá na quadra. Na verdade eu fui todos os jogos nesse ano e eu acompanhei o dia da final. Eu cheguei mais cedo, por sorte eu consegui entrar no ginásio que tava fechado e acompanhei o treino do Nadal. Eu sempre segui muito a vida dele, então eu sabia um pouco a importância, né, daquele jogo pra ele. Quando ele ganhou, apesar de ser um torneio, um ATP 250, ele se emocionou, porque ele sabia o quanto era importante aquela vitória pra um novo começo na carreira dele. E aí os meus olhos também marejaram, ficaram cheios de lágrimas. Eu não sei o que acontece. A primeira vez que eu vi um jogo de tênis, que eu realmente, de fato, me apaixonei, foi numa vez que eu vi o Nadal jogando e ele tinha acho que 15, 16 anos. E a forma que ele joga é uma forma muito especial, com garra, determinação, um pouco menos técnica, é mais força, mas me conquistou. É o jogador que eu gosto, então me emocionou. Eu queria estar lá, dar um abraço nele e falar, pô, parabéns. Também foi um momento muito especial pra mim. E aí lá no US Open meio que consagrou, porque começo do ano eu vi ele aqui no Brasil, final do ano, no último Grand Slam do ano. E aí eu não consegui ir pra final, a final foi Nadal e Djokovic, grande final. Eu falei, nossa, quero muito, tentei ir, cheguei lá no dia, não tinha mesmo ingresso, não consegui comprar, assisti do lado de fora,
dentro do complexo do US Open, mas do lado de fora, do Arthur Ashe. Foi incrível, Nadal ganhou de 3-1, eu nunca vou esquecer. Eu não imaginava que ele fosse ganhar do Djokovic, porque o Djokovic já estava numa grande fase. Nesse dia eu chorei, feito uma criança do lado de fora do Arthur Ashe. As pessoas que estavam do meu lado torcendo pra ele também choraram, a gente se abraçou. E até no final foi muito engraçado, porque um cara chegou com uma câmera e começou a entrevistar a moça que tava do meu lado. E ela falou, não, fala com ela também, ela veio do Brasil só pra ver o Nadal. E aí o cara me entrevistou, eu dei entrevista em inglês, emocionada, nervosa. Eu nem sabia direito o que eu tava falando, eu só queria falar que eu queria dar parabéns pro Nadal, dizer que ele é demais, que eu tava muito feliz pela vitória dele. Eu esqueci de perguntar onde isso ia passar. Legal. Então eu nunca vi, não sei se tá no YouTube, não sei se postou em algum canal, mas bacana. Eu apareci em algum momento dando uma entrevista falando sobre meu momento torcedora Nadalete. Outro momento muito marcante pra mim na história do esporte foi quando o Ronaldo Fenômeno resolveu se aposentar. O Ronaldo foi o maior jogador assim, que eu, Ludmilla, vi de fato jogando. Né? Todo mundo fala do Pelé, minha mãe fala muito do Zico, N outros jogadores incríveis que já inclusive defenderam a seleção brasileira, mas eu não tinha visto eles jogarem. O que eu via lembrava muito pouco. Apesar de ter tido o Romário, que eu acompanhei, né, claro, um pouco da carreira dele, mas não era o mesmo sentimento. Eu gosto muito do Ronaldo até hoje. Quando ele anunciou que estava se aposentando, foi assim, difícil. Ver ele emocionado, falando. Ele não tinha como continuar por conta do corpo, do físico. Fiquei sentida por ele, foi um marco também na minha vida, assim. A aposentadoria do Ronaldo marcou um ponto, uma fase no futebol pra mim. Tem diversos outros fatores que marcaram a minha vida, que são especiais dentro do esporte. Eu lembro quando eu era criança, os meus dois irmãos e eu, a gente jogava vôlei no colégio. E a gente ia direto no ginásio do Ibirapuera assistir a seleção brasileira, na época de Giovanni, Marcelo Negrão, Maurício, Pampa, Tandy. Tinha um monte de jogadores incríveis naquela seleção. Eu nunca vou esquecer do D'Artagnan, que ficava lá animando a torcida. Apesar da parte competitiva, existe essa admiração. Isso é legal, eu gosto muito disso. O esporte ensina muito respeito pelo outro, pelo adversário. Eu tenho sonhos ainda de conhecer muitas coisas, de poder ver um jogo da NBA. Tenho amigos que já foram, falaram que é incrível o ambiente. É o que eu sempre ouço, NBA, me vem na cabeça, Madison Square Garden. Então eu sempre tive o desejo de ir lá. Eu amo Nova York, então acredito que um dia ainda vou ver um jogo da NBA lá. Tenho vontade de ir num jogo da NFL. Tive oportunidade em 2013, depois que eu fui no US Open, eu fui visitar uma amiga em Boston. Ela falou, amanhã a gente vai assistir um jogo dos Patriots, você quer ir com a gente? Não entendo nada de futebol americano, eu vou ver um monte de cara se batendo, se agarrando, se jogando no chão, vou gastar uma puta grana. Não, eu não vou, obrigada. Mas hoje que eu entendo um pouco das regras e que eu gosto muito do esporte, eu penso, poxa vida, por que eu não me interessei antes? Eu teria ido, teria amado. Um dos grandes sonhos da minha vida no mundo do tênis é assistir um jogo em Roland Garros. E eu tô até combinando com os meus dois irmãos pra gente tentar ir no próximo ano, em junho, quem sabe. Se você tem alguma coisa que você queira compartilhar, escreve aqui no comentário aqui embaixo. Se você gostou do que eu falei, se você gostou do meu canal, se você gostou de mim, dá um like no canal, se inscreve. Se você está assistindo pelo celular, ativa o sininho pra você receber as notificações de quando sai um vídeo novo meu. Eu vou postar toda semana um vídeo novo. Bom, acho que é isso que eu tenho pra falar. Não, se você também quiser, me siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, Snapchat. Um beijo e até o próximo vídeo.